Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse suplá, que no meu ponto ficou medindo 38 centímetros de diâmetro. Lembrando que essa medida pode sofrer alterações, dependendo aí do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Aqui na base da minha peça, eu usei o Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Esse verde aqui é o 5767. Nós vamos precisar de 120 gramas para trabalhar essa base. Lembrando que você pode usar barbante também, tá? Tem uma peça aqui, olha, que aqui na base eu usei barbante e aqui no barradinho eu usei barroco. Então, você pode usar o fio de sua preferência. Aqui no barradinho eu usei o Barroco Max Color da Círculo, esse vermelho, também fio 6. Essa cor aqui é a 3402. Do vermelho, 50 gramas para o barradinho. Agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates, cola pano da Círculo para os arremates finais. Lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui o nosso trabalho. Vou estar iniciando com vocês aqui com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Deixe uma pequena sobrinha, o círculo mágico, envolvo o fio que vem do novelo em 2 dedos e vou girando, olha, levando pra cima. Travo aqui com o dedo anelar, com o auxílio da agulha eu busco o fio que vem do novelo e já vou girando também essa laçadinha, olha, criando esse elozinho aqui. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro. Pronto, agora aqui você já pode soltar. Fizemos uma corrente aqui. Faço mais 2 correntes para ficar com 3, altura de um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso círculo um total de 13 pontos. Então, eu volto aqui no círculo, um ponto alto, já tenho 2, contando com as 3 correntes iniciais. Sempre voltando no círculo, mais um ponto alto, já são 3. Vou completar aqui um total de 13 e já retorno aqui com vocês, tá? Aqui já tenho 4, 5... Aqui, 12, o 12º, e aqui o 13º, 13 pontos, contando com aquelas 3 correntes iniciais aqui, tá? Dou aquela alongada e vamos fechar o nosso círculo agora. Pode puxar e fechar bem. Quem iniciou com 6 correntes também consegue deixar ele bem fechadinho. Retomo o trabalho e vamos finalizar com ponto baixíssimo, olha, aqui no pezinho da nossa terceira correntinha, daquelas 3 iniciais. Baixíssimo. Ficamos assim com um círculo com 13 pontos. Nossa próxima carreira, daqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, altura de um ponto alto. Faço mais 2 correntes de intervalo, 1, 2, total de 5 correntes iniciais. Venho no próximo ponto de base, não vamos pular ponto, tá? E faço um ponto alto. Então, eu já tenho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. 2 correntes novamente de intervalo, próximo ponto, um ponto alto. Ou seja, vamos ficar com 13 pontos separados com 2 correntes de intervalo. 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto. E sigo assim até o final. Concluindo aqui, meu último ponto, o 13º. Faço 2 correntes de intervalo e vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 5 iniciais. 1, 2, 3. Bem aqui no pezinho, deixando 2 ali, olha, de intervalo, tá? Ponto baixíssimo. Ficamos com 13 pontos, todos com 2 correntes de intervalo entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Próxima carreira, daqui eu já subo 3 correntes, 1, 2 e 3, altura de um ponto alto. Quem preferir, suba 2. Nesse intervalo de 2 correntes, eu faço um ponto alto. Então, agora, nossos blocos passam a ter 2 pontos cada um. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Venho para o próximo ponto de base, um ponto alto sobre ele e um ponto alto no intervalo. Já é meu segundo bloco de 2 pontos. 2 correntes e sigo repetindo, olha, ponto sobre ponto da carreira anterior e um ponto alto no intervalo. Vamos ter um total de 13 blocos de 2 pontos altos. Entre um e outro, 2 correntes. Finalizando mais uma carreira, ponto sobre ponto, meu último ponto, e no intervalo, um ponto alto. Meu último bloco de 2 pontos. Estamos assim. 2 correntes,
sempre finalizando, olha, no pezinho da terceira correntinha lá onde iniciamos. Nossa próxima carreira agora muda um pouquinho, tá? Eu estou sobre o primeiro ponto de base, eu vou vir caminhando até o segundo. Então, eu venho sobre o segundo, busco o fio e faço um baixíssimo também. Estando sobre o segundo ponto, eu subo as 3 correntes e quem preferir pode subir apenas 2. Faz a vez do nosso ponto alto. No intervalo de correntinha, sempre 2 pontos, olha, 1 e 2. Nossos blocos agora passam a ter 3 pontos cada um. Entre um e outro, 2 correntes. Vem para o próximo bloco, vou sempre pular o primeiro ponto de cada bloco e a partir do segundo iniciar. Um ponto alto e no intervalo sempre 2. 1 e 2, ficando com 3 pontos em cada bloco agora, nessa carreira. Entre um bloco e outro, 2 correntes. E seguimos assim até o final. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco, vou pular o primeiro ponto do bloco e no próximo, um ponto alto. E no meu último intervalo, 2 pontos, meu último bloco de 3 pontos altos. A gente sempre fica com um total de 13 blocos, tá? 2 correntes de intervalo e sempre no pezinho da terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Quem estiver subindo 2, no pezinho da segunda. Nossa peça está assim. As próximas carreiras, sempre a mesma repetição. Sempre a gente vai caminhar até o segundo ponto de base, tá? Então, eu venho aqui no próximo, um baixíssimo também. Estando sobre o segundo, eu dou início, subindo 3 correntes, altura de um ponto. Sempre ponto sobre ponto nos demais, eu tenho apenas mais um. E no intervalo, sempre 2 pontos, 1 e 2. Então, agora, nossos blocos passam a ter 4 pontos cada um. 2 correntes e repete nos demais. Próximo bloco, sempre pulando o primeiro, começando a trabalhar a partir do segundo. Ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos você vai estar aqui, tá? Nas próximas carreiras. A regrinha é essa, pular o primeiro e começar a trabalhar a partir do segundo. E trabalhar ponto sobre ponto sempre. E no intervalo, 2 pontos altos. Nossos blocos têm 4 pontos agora, cada um. Ok? Próxima carreira teremos 5, na próxima 6, na próxima 7 e assim por diante. 2 correntes e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 3 pontos, sempre pulando o primeiro ponto de cada bloco, a partir do segundo, olha, ponto sobre ponto, 1 e 2, e no intervalo sempre 2. Então, com mais 2 aqui no intervalo, um bloco de 4 pontos, meu último bloco. 2 correntes e finalizo sempre no pezinho da terceira corrente, tá? Agora é só repetição, vou passar aqui as regrinhas para vocês, tá? Nós trabalhamos aqui juntinho, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou iniciar a sexta aqui junto com vocês, nós vamos trabalhar até que cada bloco desse aqui tenha 10 pontos altos. Eu expliquei para vocês que estamos aqui com 4 pontos em cada bloco, na próxima 5, na próxima 6, na próxima 7, na próxima 8, na próxima 9 e na próxima 10, tá? Sempre dessa forma. Finalizou? Sempre vai caminhar até o segundo ponto de base, com baixíssimo. Estando sobre o segundo, sobe as 3 correntes, altura de um ponto, ou 2, quem preferir. Vai sempre trabalhar nos demais, ponto sobre ponto, não importa com quantos esteja. Aqui já fiquei no total de 3 pontos. E no intervalo, sempre 2. Então, o quarto e o quinto. E na próxima carreira teremos 6, na próxima 7, na próxima 8 e assim por diante. 2 correntes de intervalo, vem para o próximo bloco, sempre pulando o primeiro, a partir do segundo, ponto sobre ponto, nos demais, aqui já é o terceiro, e no intervalo sempre 2. 1 e 2, ficando com 5 pontos. 2 correntes e repete, tá? Vai dar a volta toda. Vai finalizar aqui com baixíssimo e iniciar a próxima carreira que terá 6 pontos em cada bloco e assim sucessivamente até ficar com 10 pontos em cada bloco. Então, eu vou adiantar a minha peça e eu já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei as minhas carreiras. Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras no total. E cada um dos meus bloquinhos, que são 13 blocos, eu sempre vim, olha, pulando o primeiro ponto de cada bloco, trabalhando ponto sobre ponto, e aqui no intervalo, 2 pontos. Cada bloco aqui nessa última carreira, na 11ª, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Tá joia? E agora, nós vamos entrar com a cor vermelha, ou a cor de sua preferência.
Bom, a nossa 11ª carreira, nós vamos trabalhar aqui, olha, da seguinte forma. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu venho ainda sobre o próximo ponto de base, você pode caminhar com baixíssimo, assim como viemos fazendo, olha, ou já fazer direto um ponto baixo, tá? Aqui eu fiz um baixíssimo e daqui eu vou dar continuidade. Ou você pode também, né, tem a segunda opção de você trabalhar da seguinte forma. Estamos aqui, finalizamos sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, busco o meu fio e já faço um ponto baixo. Subo uma corrente, aqui já é meu primeiro ponto alto, tá? É uma segunda opção. Venho no próximo ponto, o segundo, aqui o terceiro. Aqui meu 7º ponto e aqui o 8º. Nessa carreira, a 12ª, a gente vai pular o primeiro, como viemos trabalhando nas anteriores, mas também a gente vai deixar o último sem trabalhar, tá? Se na carreira anterior tínhamos 10, agora temos 8 pontos. Só que agora a gente vai entrar com o vermelho, o último ponto a gente sempre deixa ele incompleto. Eu finalizei ele só para me poder colocar o fio aqui e mostrar para vocês, tá? Mas toda vez que você for trocar o fio, o último ponto, antes de entrar com a outra cor, você não termina ele assim como eu terminei. Então, eu vou desmanchar ele e vou fazer juntinho com vocês. Já deixei meu fio vermelho aqui à espera. Meu 8º ponto, então, olha, o penúltimo ponto, eu alongo, passo por duas cordinhas e paro. Eu deixo o fiozinho verde aqui e o vermelho sempre vai ficar pra frente. Deixa aquela pequena sobrinha, tá? Pra gente fazer o arremate depois. E já busco o fio e passo por dentro da laçada. Finalizei o ponto, mas já com o vermelho. Aqui a gente vai trabalhar apenas uma correntinha de intervalo, tá? Esse fiozinho você pode deixar lá pra trás, depois a gente arremata. Eu venho aqui no intervalo de 2 correntes, a gente vai levando o fio verde agora, tá? Vai conduzindo ele, nunca se esqueça. No intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e o terceiro, eu não termino ele, eu deixo ele pela metade, olha. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. O vermelho, é sempre bacana você deixar ele aqui pra frente. Aí, o verde que você foi conduzindo, sempre dá aquela puxadinha, olha, eu deixo bem justinho a minha peça, tá? Fica bem rente aqui. Agora sim, você finaliza esse terceiro ponto já com o verde, olha, passa pelas laçadas. Uma corrente, leva o vermelho. Aí, aqui é o nosso bloco, onde vamos ter 8 pontos, pulando o primeiro e deixando o último. Então, eu pulo o primeiro, já venho a partir do segundo, meu primeiro ponto alto. Aqui o segundo, o vermelho, você vai conduzindo ele, tá vendo? Aqui o terceiro. Aqui meu 7º ponto. E aqui o 8º. Nunca deixa frouxinho também, tá? Ó, o 8º, eu puxo 2 cordinhas e paro, eu não termino. Aí, você dá aquela puxadinha no vermelho, olha como que ajusta aqui. Fica bem rentezinho, tá? Pra finalizar agora esse ponto alto, que é o 8º, você já pega o vermelho. Eu dei aquela puxadinha pra ajustar, eu pego o vermelho e passo por dentro das laçadas uma corrente. Agora, eu venho aqui no espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. O terceiro é pela metade, puxa 2 e para. Pega o verdinho que tá conduzindo, dá aquela puxadinha, olha como que os pontinhos vai ficando tudo rente aqui. Puxou o verdinho, deu aquela ajustada, deixa o vermelho aqui na frente, pega o verde e conclui o ponto. Uma corrente. Agora, faz os 8 pontos, pulando sempre o primeiro, a partir do segundo, meu primeiro ponto, o segundo. Aqui já é meu 7º ponto, e o 8º, que é o último, porque a gente sempre vai deixar o último sem trabalhar e tá pulando o primeiro. Então, aqui, olha, meu 8º ponto é o último, eu puxo 2 laçadas e paro. Pego o fiozinho vermelho e dou aquela puxadinha, olha, ajustando os pontos, tá? Deixo o verde lá atrás e o vermelho eu já arremato aqui o ponto. Uma corrente e agora são os 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro pela metade. Parou, deixa o vermelho aqui na frente, arremata com o verde. Uma corrente, pula um ponto, na sequência, 8 pontos altos, deixando o último. Ok? Nunca se esqueça de dar aquela puxadinha quando você concluir aqui, olha, os 8 pontos aqui da nossa carreira, tá?
vai diminuindo, a cada carreira esses pontinhos aqui vão diminuindo, e aonde a gente tá acrescentando aqui no vermelho vão aumentando. Aqui já estou finalizando mais uma vez com vocês, olha, meu 8º ponto. No último, sempre puxa só 2 cordinhas e para, deixa o verde lá atrás. Antes de arrematar com o vermelho, olha como que tá bem frouxo aqui. Dá aquela ajustada, aí sim você arremata o ponto. Uma corrente e o bloquinho de 3 pontos. Por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou quase finalizando a minha carreirinha. Olha como que está a minha peça. Não se preocupe, o nosso trabalho, ele tende a querer emborcar carreira a carreira, tá? Não se preocupe, eu já fiz aqui 2 peças, conforme eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Dá certinho, tá bom? Bom, aqui eu estou finalizando, olha, eu vou fazer aqui o meu 8º ponto, ele já está pela metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui o 8º. Já fiz ele pela metade. Deixo o verde. Sempre antes de arrematar com a outra cor, dá aquela puxadinha, mas eu já fiz isso, por isso que o meu vai ficando bem justinho dessa forma. Agora sim, você arremata o ponto com o vermelho e uma corrente. Não esquece de pegar o verde para ir conduzindo ele. Vou fazer aqui meu último bloco de 3 pontos, olha. É meu último intervalo. 1, 2... E o terceiro, a gente sempre vai deixar pela metade, o último ponto. Puxo 2 e paro. Pra finalizar, eu sempre dou aquela ajustadinha, ó, vai ficando bem rente aqui, tá? E agora, eu vou finalizar com o verde. Então, eu deixo o vermelho e finalizo com o verde aqui, passando por dentro das 2 laçadas. Uma corrente. Pra finalizar, eu deixo o vermelhinho lá pra trás, pra prender ele. E venho aqui no pezinho, daquela uma correntinha que a gente fez lá no início, ó. Um ponto baixíssimo, tá? O vermelhinho tá lá atrás. Agora, eu venho para o próximo ponto de base já com um ponto baixo. Olha, entrei no próximo, busco o fio e já faço um baixo. Tá todo mundo presinho aqui, ajusta também, tá? Feito isso, eu faço uma correntinha para dar altura, meu primeiro ponto alto. Vem no próximo, o segundo. Se na carreira anterior eu tinha 8 pontos, nesse aqui eu vou ter 6, tá? Porque a gente sempre pula o primeiro e deixa o último. Olha, já tenho 3. Contando com a correntinha inicial, aqui o 4º, o 5º e o meu 6º ponto, pela metade. O último eu deixo sem trabalhar. Então, eu entro aqui, passo por 2 laçadas e paro. Ajusto o cordão vermelho, deixo o verde e finalizo com o vermelho. Uma corrente. Agora, aí vai levando o verde, tá? Aqui onde a gente tem os 3 pontinhos altos, no primeiro ponto alto da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre ele. Não esquece de ir conduzindo o seu fio verde. Então, eu busco a laçada e trabalho 2 pontos altos. 1 e 2, sobre o mesmo ponto de base. Já no segundo ponto, dos 3, eu trabalho 3 pontos altos sobre ele. No mesmo ponto. 1, 2 e 3. Somente depois que você trabalhar todos os pontos, você ajusta o fio, tá? Então, eu já tenho um total de 5. Aqui, sobre o terceiro ponto da base, eu trabalho 2 pontos sobre ele. 1 e 2. O segundo eu já vou deixar pela metade, ó. Puxo 2 e paro. Então, eu fiquei com um total de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora sim que eu fiz todos os pontos, ó, o verdinho tá tudo empaçocado, tá frouxo aqui. Segura aqui sobre os pontos bem de leve, ó, e puxa, tá? Aí fica bem justinho. Deixa o vermelhinho aqui na frente. É sempre bom você deixar o seu novelo de fio na frente, né? Onde você vai deixar o fio que você quer deixar na frente. E o verdinho lá pra trás, ó. Assim você nunca se atrapalha, não embola os fios, tá? Agora, eu vou arrematar com o verde, já tá tudo puxadinho ali, justinho. Arrematei uma corrente. E agora, aqui, meus 6 pontos. Eu pulo o primeiro, venho sobre o segundo, já faço um ponto, aqui o segundo, o terceiro. Aqui, meu 5º ponto, e aqui o 6º, o último sempre pela metade, olha. Alonga, puxa 2 e para. Fez todos os pontos? Segura aqui bem de leve e ajusta. Olha aqui o espaço que tá, ó. Aí, você puxa, fica tudo justinho, tá? Sempre ajusta antes de finalizar. Solta o verde e arremata com o vermelho. Uma corrente. E agora, aquele mesmo procedimento aqui sobre o bloco de 3 pontos. No primeiro, 2 pontos altos, no mesmo ponto, 1 e 2. Sobre o segundo, 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3. E sobre o terceiro ponto,
2 pontos sobre ele, sempre levando o fiozinho verde lá atrás, ó. Certo? 2 pontos, o segundo eu deixei pela metade. Fez os pontos, ajusta o fio verde, deixando bem justinho. Deixa o vermelho e finaliza com o verde. Finalizou uma corrente e faz os pontos agora da carreira, tá? Retorna a repetir, não se preocupe que ele vai ficando meio que querendo virar um chapéuzinho, mas fica bacana, tudo muito certinho, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui mais essa carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui, tá? Aqui eu estou com 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer meu 7º ponto, que são 2 no mesmo ponto aqui no final, tá? Então, eu entro no mesmo ponto. Esse último eu faço pela metade. Deixo o meu fiozinho vermelho, dou aquela puxadinha para ajustar o verde, olha. E arremato com o verde. Uma corrente, vou conduzindo o vermelho, porque aqui foi onde nós iniciamos, tá? Agora, a gente vai arrematar bem aqui no pezinho, olha, daquela uma correntinha que a gente faz lá no início. Um ponto baixíssimo. Feito isso, a próxima carreira, já ajusta aqui o vermelhinho. No próximo ponto de base agora, olha, no segundo, já vou direto e faço um baixo e uma corrente. É meu primeiro ponto. Nessa carreira, teremos 4 pontos. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E no próximo, o quarto. O quarto já é pela metade, olha. Puxo 2 e paro. Pulei o primeiro e vou deixar o último. Ajusto aqui o vermelhinho. Deixa o verde e finaliza com o vermelho. Uma corrente. Agora, aqui no nosso vermelho, eu vou levando o verde, tá? Nossa regrinha será o seguinte: no primeiro ponto, sobre o primeiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. 1 e 2, no mesmo ponto. No próximo, apenas um ponto alto. Já no meu próximo ponto da base, eu trabalho 2. 1 e 2, no mesmo ponto. Depois, a gente ajusta o fio que a gente tá conduzindo. No próximo, apenas 1. Já no próximo, eu trabalho 2 juntos. 1 e 2 no mesmo ponto. No próximo, apenas 1. E sobre o último ponto da base, eu trabalho 2. Porém, 1... E o segundo já é pela metade, tá? Olha. Dessa forma. Então, eu fico com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Agora sim, feito todos, dá aquela ajustada no verde, olha. Puxa e deixa bem rente aqui. Eu puxo bem, tá? Eu deixo bem rentezinho. Deixo o vermelho aqui na frente, arremata com o verde, ou a cor que você estiver utilizando, uma corrente. E agora, meus 4 pontos aqui do meu bloco. Pulo o primeiro, a partir do segundo, um ponto alto, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, e no próximo, o quarto, que é o último, então, pela metade. Ajusta o vermelho, fica bem justinho, solta o verde e arremata com o vermelho. Uma corrente. E agora, eu faço aqui o meu bloco, que é 2 juntos e um sozinho. 2 juntos e um sozinho. Então, eu venho no primeiro, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. No próximo, apenas 1. E sigo assim por toda essa extensão. No próximo, 2 juntos, 1 e 2. E no próximo, apenas 1. Ficando com um total de 11 pontos. Finalizei aqui a minha sequência, 2 juntos e um sozinho. 2 juntos e um sozinho. Até o final, que no final, 2 juntos. O último eu já fiz pela metade, vou arrematar com o verde, o mesmo procedimento que fizemos aqui no primeiro, tá? Uma corrente, e agora eu faço meus 4 pontos aqui, sempre pulando o primeiro e deixando o último, tá joia? Eu vou adiantar, mesmo procedimento por toda a volta e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, está assim a nossa peça. Estou finalizando aqui meu último bloco, olha só. Estou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no próximo, meu 9º ponto. E sobre o último, 2 pontos, tá? O 10º e o 11º. O 11º pela metade. Puxo somente 2. Fiz todos os pontos, ajusto aqui o meu verdinho pra ficar bem certinho aqui, olha. Eu ajusto bem, tá? Pra ficar bem rentezinho aqui.
deixo o vermelho, finalizo com o verde, uma corrente. E aqui foi onde nós iniciamos, deixo o vermelho lá atrás, no pezinho daquela uma correntinha, um ponto baixíssimo. Passa por dentro e por dentro. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira, para quem não vai fazer aquele contorno de ponto baixo, tá? Então, eu venho já no próximo ponto, olha, faço direto um ponto baixo, ó. Dessa forma. E no próximo ponto, um ponto baixo também, porém, eu busco o meu fio. E na hora de puxar o fio verde, eu deixo o verde e puxo o vermelho, tá? Vou fazer mais uma vez. Fiz um baixo aqui no início. E no próximo ponto, um baixo também. Busco o fio. Na hora de buscar a laçada do verde, eu pego o vermelho, um baixo, uma corrente. Agora, aqui no vermelhinho, e não se esqueça de ir levando o verde, tá? Nós vamos trabalhar da seguinte forma: no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Já no meu terceiro ponto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos sobre o mesmo ponto. Então, eu venho aqui no meu terceiro ponto e trabalho 1, 2... e 3. No meu próximo ponto de base, que é o meu quarto ponto da base, eu trabalho 3 pontos altos também sobre ele. 1, 2 e 3. Aqui eu estou no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Feito isso, eu pulo o próximo ponto de base e venho no seguinte e prendo com um ponto baixo. E eu estou levando o verde. Laço o fio, pulo um ponto, me sobrou 1, 2, 3, 4. Então, eu pulo um, no próximo, eu trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo ponto. Fazendo o mesmo que fizemos aqui, só que ao contrário agora, tá? Retrocedendo ao segundo e o terceiro, no mesmo ponto. Feito aqui 3 pontos, eu venho no ponto do lado e trabalho 3 pontos altos também. 1, 2... e 3. Me restaram 2 pontos de base. Eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Ó, no próximo, apenas um. E aqui no próximo, apenas um. Fazendo tudo o que fizemos aqui no início. Então, forma uma espécie de um coração, tá? A ondinha aqui do coração. Feito todos os pontos, aí sim eu dou aquela puxada no fio verde. Olha o tanto que vem, tá, gente? Ó, deixando bem justinho aqui. Sempre vem falando por toda a peça. Dessa forma. Esse último ponto sempre deve estar pela metade. Eu finalizei ele, mas olha, eu vou tirar a laçada e deixar somente aqui, pela metade. Deixo o vermelho, finaliza com o verde, uma corrente. Levando o vermelho, conduzindo, eu pulo um ponto de base agora, no próximo, um pontinho baixo. E no próximo já é um ponto baixo pela metade. Então, eu venho... busco o fio e agora eu puxo o vermelho. Só que antes de puxar, eu gosto de dar aquela ajustadinha. Ajustei, agora eu puxo o vermelho. Uma corrente e repito tudo novamente o que foi feito aqui. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Já no próximo ponto de base, eu trabalho 3 pontos altos sobre o mesmo ponto. Feito aqui 3 pontos, no próximo ponto de base, também eu trabalho 3 pontos altos sobre ele. Feito aqui a minha sequência, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. No terceiro, 3 pontos. No quarto, 3 pontos. Eu pulo o próximo e no seguinte eu prendo com ponto baixo. Agora, nós vamos retroceder. Eu pulo o próximo e no seguinte, olha, me sobrou 4 pontos. Pulei um aqui, eu fiz o baixo, pulei um, no próximo, 3 pontos altos sobre o mesmo ponto. Feito aqui 3 pontos sobre o mesmo ponto, no próximo, 3 pontos altos também, no mesmo ponto de base. Feito aqui 3 pontos sobre o mesmo ponto, me sobrou 2. No próximo, eu faço um. E no próximo, um ponto também. Só que esse último é pela metade. Alonga, puxa 2 e para. Fez todos os pontos, ajusta o fiozinho que tá conduzindo. Ajustou, deixa o vermelho, arremata com o verde, uma corrente e os 2 pontinhos baixos. Pula um, aqui no próximo, um baixo e no próximo, um baixo. Só que esse próximo, olha, eu puxo o fio, só que na hora de arrematar, eu já arremato
com o vermelho, uma corrente e repete o procedimento por toda a volta. Vou adiantar e já venho finalizando com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando também a minha carreira. Fiz meu último pontinho aqui pela metade. Vou deixar ele aqui na frente, arrematar aqui com o verde, uma corrente. Ainda deixo o fiozinho aqui, olha, o vermelhinho, para mim poder fazer meu último ponto baixíssimo aqui, olha, bem no pezinho daquele primeiro pontinho baixo, tá? Busco o fio e passo por dentro. Aqui no caso, quem não for fazer um contorno de outra cor, pode cortar o fio e fazer o arremate. Agora, quem for fazer o contorno, por exemplo, aqui nessa peça, ficaria bacana o contorno com a cor verde. Essa outra peça aqui que eu fiz, o contorno ficaria bacana na cor verde clarinho, bem aqui em cima do coraçãozinho. E essa outra peça aqui, o contorno na cor rosa clarinho. Mas aqui no caso, eu vou dar uma sugestão para vocês com o fio Encanto da Círculo, aquele douradinho, porque a peça ficou bem a carinha do Natal. Agora, se você for fazer aqui, por exemplo, o contorno na cor verde, você só corta o fio vermelho agora e contorna com o fio verde, tá? Eu vou cortar só o vermelho aqui e deixar uma pequena sobrinha para me fazer um arremate depois, porque eu vou mostrar para vocês como que fica com o contorno a peça, tá? O bacana é você contornar com a cor da base da peça. Então, por exemplo, se eu fosse contornar a minha peça, que não é o meu caso, eu tô preferindo deixar ela desse jeito aqui, que eu achei que ficou bacana, tá? Mas caso eu fosse fazer o contorno agora, essa sobrinha você vai ajustar e deixar aqui. Gente, eu sempre venho ajustando bem, para que as cores fiquem bem juntinhas uma com a outra, tá vendo? Toda vez eu puxava o fio que eu tava conduzindo, conforme eu vim explicando pra vocês, tá bom? Bom, e vocês viram aqui que a peça fica bem aplumadinha, olha. Não fica emborcada, fica certinho, tá? Caso você for fazer o contorno, então, na sua peça, você vai fazer o seguinte, a gente arrematou aqui nesse primeiro pontinho baixo. Você pode fazer um pontinho baixo já nesse espaço de correntinha. Aqui em cada pontinho que a gente tem, você vem fazendo pontinho baixo. Você pode pegar só na alcinha de trás também, se você preferir. Aí vai de gosto de cada um, tá? Aqui a gente tem duas alcinhas do ponto, a da frente e a de trás. Você pode pegar só na de trás também, que fica bacana, tá? Eu tô pegando nas duas alças, sempre com pontinho baixo, contornando a curvinha aqui. Ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Vocês viram que eu cortei somente o fio vermelho e continuei com o fio verde, olha. Fiz um pontinho baixo em cada um deles. Aqui eu tenho aquele pontinho baixo que a gente prendeu lá no meio. Você pode vir por trás do ponto, com a agulha, aquele baixinho, e fazer um ponto baixo em relevo, para ficar um charmezinho aqui, um encanto na nossa peça. E segue nos demais pontos com pontinho baixo. Caso você não queira fazer esse pontinho baixo em relevo, é só seguir com ponto baixo também, tá? Olha, ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Eu fiz aquele pontinho baixo em relevo, ali no meinho do nosso coração, onde a gente tinha aquele pontinho baixo, para dar esse charmezinho aqui, tá? Do contorno. Eu acho que fica bacana. E aqui eu tenho dois pontos baixos, você faz um ponto baixo sobre cada um deles. E segue contornando os demais com ponto baixo também. Aí, a peça vai ficar dessa forma aqui, contornada. Eu preferi deixar sem contorno, tá? Mas eu quis trazer a explicação do contorno para vocês também, caso vocês queiram fazer dessa forma. Porque eu vou publicar nas redes sociais, às vezes eu vou colocar um com contorno, né? Natalzão chegando aí. Então, vocês vão ver e não vão saber fazer esse contorno. Então, é dessa forma. Eu vou desmanchar, então, e fazer o arremate da minha peça, porque os meus vai ficar sem o contorno. Bom, aqui no caso, eu já tinha cortado o fio vermelho, eu desmanchei aqui. Vou cortar o verde também. Deixei uma pequena sobrinha. Aqui foi onde nós finalizamos, tá? Por dentro dessa laçadinha aqui, eu ainda dou uma passada. Por dentro da laçada, o verde. E dou um nozinho. E agora, eu vou fazer todos os meus arremates. Bom, pessoal, aqui os arremates, olha, eu tenho todos esses fiozinhos aqui. Quando eu coloquei o primeiro, né, o fio vermelho, tenho só essa sobrinha aqui. Tenho aqui a vermelha e a verde. A gente sempre traz um pouquinho mais abaixo aqui o fio e vamos estar dividindo em duas partes. Todos os arremates. Quem iniciou com círculo mágico também tem o fechamento lá do início, tá? Para fazer o arremate, divide em duas partes. Pega ainda aqui um fiozinho e passa uma parte e dá uns 2 nozinhos nesse fio. Feito isso, é só vir passando por alguns pontinhos, cortar a rente e dar um pinguinho de cola, tá?
Vamos fazer isso em todos os fiozinhos que temos aqui. E eu uso muito a cola pano da Círculo. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os meus arremates. O lado avesso da nossa peça fica dessa forma aqui, fica bacana também, olha que lindo. Já fiz aqui os meus arremates, então, e assim eu finalizo mais uma aula com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tem mais uma peça aqui finalizada, só falta fazer os arremates. E essa outra peça aqui eu ainda estou finalizando, olha. O fio está até engatadinho aqui. Ela é uma peça muito rápida, versátil, você pode usar várias sobrinhas de cores que você tem disponível aí e fazer lindas composições de mesinha posta. Muito obrigada pelo grande carinho, vou pedir para você deixar o seu like aí se você gostou, que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. E se fizer essa peça, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais para que eu possa ver seu trabalho, elogiar e compartilhar. Tá joia? Muito obrigada mais uma vez e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!